Olá, hoje é o dia 16 de agosto e a nossa meditação entra numa nova etapa porque nós vamos começar hoje, então, o capítulo 12 da Carta de Paulo à Igreja de Roma. Eu gostaria de ler a primeira parte do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos. Quando nós encontramos esse pois aqui, nesse texto, a gente é obrigado a pensar naquilo que o Paulo disse antes. Porque esse início de versículo aqui nos fala de uma certa conclusão. Por que será que Paulo está dizendo isso? Muitos acreditam que o capítulo 9, 10 e 11 constitui uma parênteses aberta por Paulo nesta carta. Então, essa conclusão, muitos pensam que vem do final do capítulo 8. É uma conclusão ao final do capítulo 8, que diz isso, o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Então ele vai trazer uma exortação. Talvez venha do final do capítulo 11, que diz o seguinte, o último versículo, porque Deus... Não, separe. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois. Talvez seja dos dois. E, na verdade, eu acredito que esse rogos-vos, pois, irmãos e irmãs, é uma conclusão, é uma exortação que Paulo traz aqui após ter dito tudo que ele disse do capítulo 1 até ao capítulo 11. Quando ele falou da justificação pela fé. Quando ele fala, por exemplo, que agora não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando você descobre que Deus te colocou na cruz de Cristo, Romanos capítulo 6, e que ele também te colocou na ressurreição, ele te batizou, é o termo utilizado por Paulo, na morte, no túmulo e na ressurreição, e que agora você pode ressuscitar para uma vida nova, então você ouve isso de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos. Como você vai se comportar, sabendo que Deus já te libertou da morte e do inferno? Que tipo de marcha, de caminhada você vai fazer hoje, sabendo que Cristo já te libertou da morte e do inferno? Como você vai andar sabendo que Deus te deu vida eterna? Como você vai andar sabendo que não existe mais condenação para você porque você está em Cristo Jesus? Imaginemos que você queira aprender a falar francês. Então você vai entrar para uma escola de francês, você vai ouvir o professor explicar a língua, dependendo se o professor é interessante, ele vai começar simplesmente falando com você em francês. Mas se você nunca falar o francês, você nunca vai poder dizer que você aprendeu a língua francesa. Você pode ter conhecimento sobre a língua, você pode até entender quando as pessoas falam, mas você é incapaz de falar. A única forma de aprender uma língua é falando. Você aprende um monte de teoria, mas a um certo momento, palavra de quem já teve que aprender algumas línguas, você tem que falar. Se você nunca falar, você nunca pode dizer que conhece aquela língua. Você precisa falar. Às vezes você vai simplesmente dizer: hoje eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, ontem eu fui a Paris, ou eu fui ao Rio, ou eu fui a Lisboa, ou eu fui a Moçambique, mas você vai ter que falar. O cristianismo fala de conhecimento de Deus e de prática. Leia Colossenses e Efésios, você vai ver que Paulo, principalmente aos Colossenses, depois de ter explicado o Cristo em vocês, esperança da glória, ele vai dizer: andem de uma forma digna do Senhor. Você quer fazer andar no caminho de Compostela, que inclusive passa aqui no nosso vilarejo, no sudoeste da França. Você quer correr na maratona de Nova York e de Paris. Se você nunca correu no seu bairro, se você nunca correu na sua rua, na sua cidade, você nunca vai poder fazer a maratona de Paris. Ou seja, Deus te deu duas pernas. Agora Paulo está dizendo: andem. Romanos capítulo 2 é isso aí. A gente começa a andar sabendo que temos duas pernas e que temos força para andar. Temos a energia que precisamos. Então a vida cristã é assim. Conhecimento nos ajuda a adorar a Deus. A gente viu isso ontem. Esse conhecimento vai te ajudar a andar. Na verdade, a adoração a Deus é o início da caminhada. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem desejo de andar com Ele. Jesus disse:
que nós tínhamos que amar o nosso próximo. E a Bíblia nos explica por que é importante amar o próximo. Então, o que você tem que fazer? Começar a amar. Existem várias exortações, muitas exortações, inclusive. O livro de Provérbios é praticamente uma grande exortação à boa utilização da língua. Metade, ou mais da metade, da carta de Tiago é sobre a utilização da língua. Os efeitos nefastos da má utilização da língua e os benefícios da boa utilização da língua. Segundo 1 Coríntios, também nos fala muito sobre a importância de falar bem. Então você ouve essa mensagem, não diga mal do seu próximo, ame o seu amigo, ame seu inimigo, ame sua sogra, ame seu sogro, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, ame o presidente do seu país, ore por ele, mas você vai para a internet e fala mal do presidente, fala mal da sogra, fala mal do vizinho, empresta a boca para o diabo. Então, há um momento você tem que se questionar. Falei, eu sou realmente um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo aprende com Cristo e anda como Cristo. Como que Cristo resume o chamado dele para o discipulado? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. 3 coisas apenas. Tomar a sua cruz, então o crente, a carne dele fica crucificada a vida toda. No momento que ela sai da cruz, é o inferno. Tome sua cruz todo dia. Negue-se a você mesmo e siga o Cristo. Percebe que seguir você tem que se levantar e andar. Romanos capítulo 12 é isso. É levantar e andar. Eu tenho vontade, já ouviu aquela? Eu sei que eu não deveria falar, mas vou falar mesmo. Isso é coisa do diabo mesmo, né? Isso é coisa que sai do inferno mesmo. Toda vez que você achar que não deve falar alguma coisa, não fale. Porque só vai prejudicar a sua vida. Cuspiu para cima, se fala no Brasil, cai na cara. Então a Bíblia está cheia de versículos dizendo, não cuspa para cima, porque vai cair na sua cara. Aí o que você faz? Você cospe para cima. E cai na sua cara. É como eu sempre digo aqui, tem gente que diz, não acredito na gravidade, pula de cima de uma ponte. E você vai ver se a gravidade existe ou não. Ninguém que pula de uma ponte sobe, a não ser em filmes de ficção. Todo mundo que pula de uma ponte cai. Porque existe uma força chamada gravidade que atrai o corpo em direção de um corpo que tem mais volume, que tem mais poder, que tem mais energia. Quando Cristo nos diz que temos que nos amar uns aos outros, é porque é salutar para todos nós. Vos exorto então, diz Paulo. Você é salvo, recebeu Cristo na sua vida, eu te exorto a andar como Jesus. Que Deus te abençoe.